São Judas Tadeu, apóstolo da esperança impossível, caminha ao seu lado quando tudo parece perdido. Hoje você vai mergulhar na vida desse santo poderoso, sentir cada passo da sua jornada de fé e, ao final, uniremos nossas vozes numa prece ardente dedicada a ele. Fique até o fim. Mas antes, eu te convido a deixar nos comentários de qual cidade você nos assiste. Deixe seu pedido a Deus. Neste canal, cada oração encontra eco no divino. Aproveite para compartilhar este vídeo com alguém que merece um encontro com a fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Existe um momento na vida em que a alma grita por socorro e o mundo inteiro parece silenciar. É exatamente aí que começa a nossa história. E é exatamente aí que, no fim desta jornada, você encontrará a oração que pode mover montanhas pela intercessão de São Judas Tadeu. Nascido em Caná da Galileia, no 1º século, Judas era filho de Alfeu e Maria de Cleofas, primo direto de Jesus Cristo. Desde menino, seus olhos guardavam a inquietude de quem nasceu para o extraordinário. Cresceu entre as oliveiras e os vinhedos da Galileia, aprendendo o ofício da terra, mas também absorvendo as Escrituras no colo de sua mãe. A infância de Judas não foi marcada por luxos, e sim por uma simplicidade que forjou nele um coração sensível à dor dos esquecidos. Ainda jovem, ouvia os rumores sobre seu primo Jesus, o carpinteiro de Nazaré, que falava com autoridade jamais vista. Quando o chamado chegou, não houve hesitação. Judas deixou redes, campos e certezas para seguir o Mestre. Tornou-se um dos 12, o apóstolo que a tradição chamaria de Tadeu, o corajoso. Nos 3 anos seguintes, caminhou pela poeira da Palestina, viu leprosos limpos, cegos enxergando e pães se multiplicando. Cada milagre era uma aula, cada parábola um convite à transformação. Mas Judas também conheceu o peso da noite, viu a traição, chorou ao pé da cruz e sentiu o silêncio do sábado mais longo da história. Foi no cenáculo, porém, que o fogo o encontrou. Em Pentecostes, o Espírito desceu como vento impetuoso e línguas de fogo. Aquele jovem galileu, antes tímido nas palavras, agora ardia. A vocação que brotou na infância se tornava missão universal: levar esperança aos desesperados. Depois da ascensão do Senhor, Judas Tadeu tomou o cajado de peregrino e fez do mundo sua casa. Viajou pela Judéia, Samaria, Síria, Mesopotâmia e chegou até a Pérsia. Onde passava, a fama do santo das causas impossíveis começava a nascer, não por decreto, mas pelo testemunho dos que tocavam sua túnica e eram curados. Em Edessa, enfrentou a idolatria com palavras que cortavam como espada. Não gritava. Sua pregação era rio manso, mas profundo. Falava de um Deus que não habita em templos de pedra, e sim no coração contrito. Os doutores da lei o testavam, os poderosos o ameaçavam, mas ele respondia com a lógica do amor. Que adianta ganhar o mundo se a alma está perdida? Em meio às viagens, Judas experimentou a própria noite escura. A solidão das estradas, a saudade da Galileia, o peso de carregar o nome de outro Judas, o traidor. Muitos o confundiam, evitavam, até cuspiam a menção de seu nome. Foi ali que nasceu sua transformação mais íntima. Decidiu que seu nome seria sinônimo de recomeço. Se o Iscariotes levou desespero, o Tadeu levaria esperança. E assim assumiu para si as causas que ninguém mais queria. A viúva endividada, o prisioneiro injustiçado, o pai diante do leito de um filho desenganado. Judas se tornou o apóstolo dos becos, dos hospitais improvisados, das lágrimas escondidas.
Sua vida, embora não registrada na regra de Francisco, respirava o mesmo espírito franciscano: despojamento, amor aos pobres e irmandade com toda criatura. Trocou segurança por providência, túnicas novas por pés calejados, e em cada renúncia encontrava liberdade. A tradição conta que, em Beirute, enfrentou serpentes venenosas que infestavam uma cidade e, com o sinal da cruz, devolveu a paz ao povo. Não era mágica, era fé que move o invisível. O dom da pregação de Judas Tadeu não estava em retórica rebuscada, mas na autoridade de quem vive o que fala. Quando abria a boca, os corações se abriam junto. Usava imagens do campo, sementes, fermento, figueiras, traduzia o céu na linguagem da terra. Em uma ocasião, na região da Armênia, enfrentou magos da corte que desafiavam o nome de Cristo. Propuseram um teste. Quem curasse um paralítico provaria qual Deus era verdadeiro. Judas se ajoelhou, impôs as mãos sobre o homem e com voz firme clamou: "Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te." O homem se ergueu e a multidão rompeu em pranto. Rei e plebeus dobraram os joelhos. Mas o apóstolo não buscou tronos. Na mesma noite, lavou os pés dos servos do palácio. Seus milagres eram sempre ponte, nunca palco. Curava corpos para alcançar almas. Libertava endemoniados para revelar que o mal não tem a última palavra. A cada cidade deixava comunidades fervorosas, discípulos que multiplicavam o que recebiam. Escreveu uma das cartas do Novo Testamento, a Epístola de Judas, breve, direta, incendiária. Nela, alerta contra falsos mestres, exorta à perseverança e lembra que a fé foi entregue aos santos de uma vez por todas. É texto de guerreiro, de quem sabe que a esperança precisa de sentinelas. Por isso a Igreja o reconheceria não só como apóstolo, mas como mestre da doutrina, defensor da verdade. A piedade popular, mais tarde, o aclamaria doutor da Igreja no coração do povo, porque suas palavras curam a dúvida e sua intercessão sustenta quem já não tem chão. E assim, entre estradas e epístolas, Judas Tadeu tecia seu legado: ser ponte entre o impossível humano e o possível de Deus. O martírio veio como selo final de uma vida entregue. Na Pérsia, junto a Simão, o Zelote, Judas enfrentou a fúria de sacerdotes pagãos. Exigiram que adorasse ídolos. Ele respondeu, erguendo uma cruz de madeira tosca, feita por suas próprias mãos: "Só a este madeiro me curvo, porque nele o amor foi até o fim." Foi golpeado com paus e machados, e seu sangue regou a terra que tanto evangelizou. A tradição guarda que, ao cair, ainda abençoou seus algozes: "Que o Senhor lhes dê a luz que a mim nunca faltou." Morreu como viveu, perdoando, apontando para o alto. Séculos se passaram, e seu culto cresceu no silêncio dos desesperados. Na Idade Média, quando a peste e a fome batiam à porta, monges redescobriram sua epístola e propagaram sua devoção. Relatos de graças impossíveis se espalharam: dívidas pagas de madrugada, doenças revertidas, famílias reatadas. O povo entendeu: quando todos os santos parecem ocupados, Judas Tadeu está de plantão. Seu corpo repousa hoje na Basílica de São Pedro, em Roma, junto a Simão. Mas seu espírito peregrina em cada hospital, tribunal e quarto escuro, onde alguém sussurra seu nome. A canonização, confirmada pelo testemunho da Igreja e pelo clamor dos fiéis, não foi um ato burocrático. Foi o reconhecimento de que Deus continua escrevendo milagres com a tinta da fé. E o legado de Tadeu é este: nenhum caso está perdido quando colocado nas mãos do céu. Sua vida nos ensina que vocação não é cargo, é fogo, que santidade não é vitrine, é serviço, que legado não é estátua, é gente de pé.
Agora que você caminhou com Judas Tadeu, desde os campos da Galileia até o sangue do martírio, entende por que ele é chamado de patrono das causas impossíveis. Ele conhece o gosto da poeira, o frio da rejeição, o peso de um nome mal compreendido. Por isso, quando você clama, ele não responde de longe, ele se ajoelha ao seu lado. A história dele não terminou na Pérsia. Ela recomeça toda vez que um devoto acende uma vela e diz: "Valei-me, São Judas." Seu legado é vivo, é correnteza que arrasta desespero e devolve esperança. Ele nos ensina que a transformação pessoal começa quando trocamos o medo pela confiança, quando deixamos de calcular perdas e passamos a multiplicar entrega. Sua pregação continua ecoando na epístola, nas igrejas dedicadas a ele, nos testemunhos de quem recebeu o impossível. E se hoje sua alma está num beco sem saída, lembre-se, o mesmo Espírito que o incendiou em Pentecostes está disponível agora. Judas Tadeu é prova de que Deus escolhe os improváveis para confundir os fortes, que uma vida escondida pode sustentar o mundo. Por isso, não guarde esta história só para você. Leve-a a quem precisa, porque esperança partilhada se torna milagre dobrado. E como prometido desde a primeira linha, chegamos ao momento sagrado. Respire fundo, coloque a mão no coração, traga sua causa impossível diante de Deus. Nós vamos juntos, na mesma fé que sustentou o apóstolo, rezar a prece final. Que cada palavra seja ponte, que cada súplica encontre o céu aberto, pela intercessão de São Judas Tadeu, nosso amigo nas horas mais difíceis. São Judas Tadeu, apóstolo corajoso e primo do Salvador, você que trocou redes por estradas e conforto por missão, olhe para mim neste momento. Venho com a alma cansada, com causas que aos olhos humanos já não têm solução. Ensina-me a crer quando tudo diz para desistir. Você que enfrentou a confusão do seu próprio nome e fez dele bandeira de esperança, purifica minha história e ressignifica minhas dores. Intercede junto a Jesus, a quem serviu com amor até o martírio, para que o impossível se curve diante da misericórdia. Peço sua ajuda em minha necessidade urgente. Abre portas onde há muros, traz luz onde há noite, providencia onde há falta. Dá-me a força dos mártires para não negociar minha fé, a humildade dos pequenos para servir sem plateia e a ousadia de Pentecostes para anunciar o Evangelho com a vida. São Judas Tadeu, advogado dos aflitos, amigo das causas perdidas, não me deixe sozinho. Segura minha mão como segurou a cruz, caminha comigo como caminhou com Cristo e apresenta minha súplica ao Pai. Eu confio, eu espero, eu agradeço, porque sei que você está comigo. Amém.